Fala galera, nesse vídeo eu vou te mostrar 6 dicas de como juntar 10 mil reais de forma fácil e simples e qualquer pessoa consegue fazer. Então vem comigo nesse vídeo. Galera, antes de mais nada, antes da gente começar, dá um like, se inscreve aqui no canal, ativa a notificaçãozinha para a gente não perder nenhum vídeo. Se você já conseguiu os seus 10 mil reais, você deve ter seguido algumas dicas, ou se você não viu as 6 dicas que a gente está colocando aqui, a última dica você fez igual, não tem como você ter feito diferente, porque senão você não vai ter conseguido juntar os seus 10 mil reais. Então deixa nos comentários aqui se as suas dicas foram iguais, se todas as suas dicas foram iguais a essas dicas que a gente deixou aqui. Se não foi, a última eu tenho certeza que você não conseguiu se não fosse por ela. Dica número 1. Você precisa colocar um nome no seu dinheiro. E como que eu coloco um nome no meu dinheiro? Que nome que eu ponho no meu dinheiro? Você precisa pensar o seguinte: eu preciso de 10 mil. Eu preciso de 10 mil para quê? De repente eu preciso de 10 mil para me comprar um veículo. Talvez é 10 mil porque eu quero fazer uma viagem bacana com a minha mulher, com meus filhos, né? De repente eu quero comprar um automóvel, eu quero fazer uma reforma na minha casa e para isso eu preciso de 10 mil reais. Então você tem um objetivo que é um objetivo em comum, né? Então, primeiro passo, primeiro, mais simples de tudo, o que você tem que fazer? Você tem que pegar e tem que dar um nome para esses 10 mil reais. Então, vamos supor que o 10 mil reais seja uma viagem para Porto de Galinhas, né? Viagem para Porto de Galinhas, vamos supor que custe 10 mil reais. Porque se você não fizer isso aí, você não vai conseguir ter o hábito. O seu cérebro, ele tem um viés cognitivo negativo, que ele não vai te permitir deixar aquele dinheiro ali parado, sem fim nenhum, sem objetivo. Simplesmente porque você fala assim, não, eu quero guardar 10 mil reais, eu quero deixar 10 mil reais aqui na minha conta, e quando eu precisar, ou se eu de repente precisar ter alguma emergência, eu tenho um valor aqui guardado. Na primeira emergência que o seu cérebro entender que é emergência, ele vai falar assim, Renato, você tem 10 mil reais aqui, né? Por que você não usa esses 10 mil reais? Você não vai precisar pegar emprestado de ninguém, tal. É só você pegar ali e tal, e outro mês você pega, você vai, junta de novo, você consegue, você juntou um mês. Então, para a gente não cair nesse vício, se eu não colocar um valor no meu dinheiro, eu vou conseguir juntar de forma fácil, a gente não vai conseguir. Então, primeira dica é essa daí, tá? Coloque um nome ali no seu dinheiro, nos seus 10 mil reais, para que você consiga fazer isso de forma consecutiva, né? Sem ter nenhum tipo de transtorno. Dica número 2, tá? Então, a gente já sabe que a gente colocou o nome no dinheiro, então a nossa dica número 2 agora é o quê? A gente sabe que o brasileiro é boleteiro, certo? O que é um brasileiro boleteiro? Ele é muito bom em pagar boleto, sabe? Muito bom mesmo. Só que falar para o brasileiro, poupa um valor aqui significativo para você usar isso no futuro, ele não consegue, né? Agora, se for um boleto, ele paga. Tanto é que ele tem boleto de várias lojas, né? Dá até um spoiler aqui, de Casas Bahia, de Magazine Luiza, né, de Submarino. Nossa, boleto ele paga de monte, porque ele entende que ele consegue pagar boleto, né? Agora, juntar ou poupar dinheiro, ele já não consegue. Então, o que você tem que fazer? Faz um boleto para você, e eu vou te dar aqui duas formas simples para você fazer. Uma é melhor que a outra, né? Mas a primeira seria o quê? Se você não consegue juntar os 10 mil de forma prática, o que você faz? Você pode, dentro do seu banco que você tem conta, você pode ir lá e fazer uma programação de. Você pode fazer uma programação para você fazer depósitos consecutivos na sua conta. E como você vai fazer isso? Você vai colocar, por exemplo, assim, você vai pegar o salário do mês, né? Vamos falar que o seu salário caia todo dia, você recebe todo dia primeiro do mês. Então, o primeiro passo é o seguinte: você vai se pagar, né? Você vai juntar, você vai ver o que você precisa mensalmente para você conseguir chegar no seu objetivo de 10 mil reais, né? Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ir no seu banco, programar uma sequência de depósitos consecutivos e de forma simples. Se o seu sonho é, eu quero juntar meus 10 mil reais dentro de um ano. Então você sabe que para juntar dentro de um ano de forma consecutivas, você vai ter que fazer os 10 mil reais dividido por 12 meses, que dará 833,33. Então você sabe que todo mês você vai ter que depositar essa quantia, né? Sem choro nem vela, você vai ter que depositar, você já sabe. Então você faz isso, você programa depósitos consecutivos. Então todo mês, quando for naquela data ali do dia primeiro, ou a data que você entender que é melhor para você programar, você vai ver que vai vir uma notificação para você dizendo que você tem que fazer um depósito. E aí você vai ser forçado a fazer esse depósito, pelo menos nos primeiros meses, né? Você vai ser forçado. Depois você faz isso de forma, o ciclo começa a andar, você começa a fazer isso de forma gradativa, de forma consecutiva.
e vai ficar muito mais fácil para você, né? Mas o primeiro você precisa ser estimulado dessa forma, tá? Então você vai fazer isso, você vai programar, né, dentro da sua conta na corretora, dentro no banco, na verdade, programou, e aí todo mês ele vai te avisar e você vai fazer os depósitos. A outra forma que eu iria te fazer é, se você ainda não tem, abre uma conta numa corretora. Depois eu vou fazer um vídeo aqui explicando quais são as corretoras que eu tenho conta, a corretora que eu acho melhor, que para mim fez melhor sentido, sabe? Depois eu vou fazer um vídeo aqui que eu explico certinho como que eu usei para escolher a minha corretora, dentre tantas que os outros que a gente tem aqui no Brasil, né? Mas então como você faria? Você abriria sua conta numa corretora e aí você resolve fazer o seguinte, fala, não, eu quero colocar o meu tesouro, o meu dinheiro no tesouro. Quero colocar no Tesouro Selic. Então, no Tesouro Selic, você começa com o mínimo para depósito, são R$ 100. Então, você tem que ter no mínimo R$ 100 para você fazer o seu primeiro depósito no Selic, né? Então, você vai abrir sua conta na corretora, você vai lá dentro de Tesouro Selic, você vai lá também a mesma coisa, você vai colocar para você fazer aportes mensais, né? E aí ele também vai te avisar, vai te mandar uma notificaçãozinha para você colocar, para você depositar mensalmente. E feito isso, uma vantagem de você colocar no Tesouro Selic é que ele vai ser corrigido pela taxa Selic ao longo do tempo. Ou seja, se você não fizer isso e deixar o seu dinheiro parado na poupança, ele vai ter o rendimento da poupança ali, que hoje, na data que a gente está gravando esse vídeo, ele está 0,015% ao mês. Então é muito pouco, praticamente ele não vai acompanhar a inflação. Então, deixa dentro da Selic, também não acompanha a inflação, depois eu explico isso, mas já rende um pouquinho mais que a poupança. Você já consegue ter um rendimento um pouco melhor, né? Então, você pode fazer isso dentro de uma corretora, certo? Passo número 3. Como a gente já falou aqui, que você precisa colocar um nome no dinheiro. E o segundo passo é você fazer um. Você tem que arrumar uma forma de você gerar boletos para você. Porque o brasileiro, como ele é boleteiro, ele vai ser muito bom em pagar boleto. Então você tem que faça um boleto para você, não perca essa oportunidade, certo? E o terceiro passo é o seguinte: se você abrir uma conta na corretora, a corretora ela é muito melhor para trabalhar do que nos bancos, porque na corretora você tem outros tipos de investimento que você pode colocar o seu dinheiro lá e ele vai começar a te render um pouco mais do que o que ele renderia no banco, ou talvez se você simplesmente só deixasse no Tesouro Selic, né? Então o fato de você já vai estar deixando o seu dinheiro lá mesmo, parado durante um tempo para você acumular esses R$ 10.000, então já faz isso. Abre uma conta numa corretora e já comece a olhar alguns tipos de investimento. Depois eu até vou explicar aqui no canal alguns tipos de investimento. Já ativa o sininho aí, a notificação para você não perder nenhum vídeo. Se inscreve no canal. E aí você abrindo a sua conta na corretora, você consegue fazer investimentos. Né? Investimentos que vai te rentabilizar um pouco mais e vai ajudar você a chegar mais próximo do seu objetivo, né? Que é juntar os R$ 10.000. E quarto passo, muito simples, que muita gente sabe, mas às vezes por não ser estimulado, ele acaba fazendo isso de forma corriqueira e achando que tudo bem, cabe no meu bolso, que é a quarta dica aqui. Não pague juros. Não pague juros, tá? O dinheiro dos juros coloca no seu bolso, tá? Guarda no seu bolso. Não paga juro para ninguém, não paga juro para banco, não paga juro em loja, não faça parcelas porque cabe no seu bolso, você consegue diluir ela em 12, 13 ou 24 parcelas, né, pequenininhas, sendo que no final aquele bem que você comprou pelo um valor X, ele está X vezes, quase X vezes 2, né? Ou seja, quase o dobro do valor, só de juros. Então não faça isso, tá? Você quer comprar um bem? É uma dica que eu te dou: pague à vista, mas não pague juros, porque os juros, o seu dinheiro vai indo embora. Às vezes esse dinheiro que você fala, eu não consigo guardar, eu não consigo juntar dinheiro. Você já conseguiria juntar o dinheiro se você não colocasse, se você não pagasse juros para nenhuma empresa, né? Para banco, para loja, para ninguém. Se você não pagasse juro, tudo que você fosse comprar, você comprasse à vista, nossa, o seu poder de compra ia ser muito maior, tá? Então, não pague juros de forma alguma. E a quinta dica, uma dica muito importante, é você precisa colocar uma data, né? Então, eu tinha comentado no início aqui que, por exemplo, se o seu sonho é R$ 10.000, então você tem que colocar, cara, eu quero ter R$ 10.000 daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos. Se o meu sonho é R$ 10.000 daqui a um ano, o que que eu preciso fazer? Eu preciso pegar os meus R$ 10.000 de forma linear, seria R$ 10.000 dividido por 12 meses, certo? Então, por 12 meses, a gente sabe que eu teria que guardar R$ 833 por mês. Só que aí você pode me perguntar assim, Renato, eu não consigo guardar R$ 833 por mês porque eu ganho um pouco acima disso só.
Eu não consigo deixar esse dinheiro tudo guardado. Então a gente sabe que, até pelo que os economistas nos orientam, que a gente tem que guardar no mínimo 10% do que a gente ganha. Só que isso, que a gente tem que guardar os 10%, já é para nossa reserva de emergência, que nós no futuro a gente pode falar disso daqui, tá? Caso alguém tenha dúvida, deixa aqui no comentário, que eu volto a falar de reserva de emergência. Como que a gente faz para a gente escolher uma boa, para a gente fazer uma boa reserva de emergência, para que no futuro, se a gente vier precisar, a gente tem um dinheiro ali guardado e a gente não vai precisar recorrer a banco ou qualquer uma financiadora, tá? Então, mas o que você precisa fazer na quinta dica aqui? Você precisa definir. Não, eu quero meus 10 mil reais, que é uma viagem que eu estou programando, para daqui 2 anos. Então você sabe que se 10 mil reais você precisa viajar daqui 2 anos, se você começar agora, você precisa poupar durante esses meses a quantia de R$ 416,16, de forma linear. Né? Aí se algum mês, por exemplo, você não conseguiu, falar, eu tinha que poupar 416, eu poupei nesse mês 316, no próximo mês a gente tem que ter aquele compromisso fiel, que a gente tem que ir lá e poupar 516, porque a gente tem que compensar aquele mês que a gente ficou em déficit, certo? Então a gente não pode deixar de poupar e de seguir a sequência certa, porque senão depois tudo vai perder o sentido. Você não vai mais conseguir poupar dinheiro. E aí aquele plano, aquele sonho que você fala que você conseguiria fazer, você pode pensar assim: ah, eu não consigo mais, eu não dou conta. E já dizia Henry Ford que se você pensa que pode, ou se você pensa que não pode, de qualquer forma você está certo. Então, vamos seguir o conselho do Henry Ford, que foi um homem que fez história, né? É uma dica muito valiosa essa daí. E a última dica, e a dica mais importante de todas, não tem uma. Para mim, eu deixei ela para o final porque ela é a mais importante, tá? Sem ela, você não consegue fazer essas outras 5 dicas para cima. Que é o seguinte, gente. Você não vai conseguir poupar 10 mil reais se você não começar. Então, para você poupar 10 mil reais, primeiro você tem que fazer o quê? Você tem que começar. Ah, mas Renata, eu não consigo poupar 400 reais por mês, eu não consigo poupar 833 reais por mês, nem se for em 3 anos para me poupar a quantia de 277 reais por mês, eu não consigo. Mas o que você consegue? Você consegue poupar R$ 1 por mês. Se você conseguir um por mês, dependendo da sua condição, que eu não sei qual é a sua condição financeira, né? Eu só te dou dicas que você pode usar para aumentar o seu poder o seu dinheiro, o seu poder de barganha. Então, se você conseguir iniciar, que seja com R$ 1, gente, não estou fazendo spoiler não, tá? Mas se você abrir uma conta no banco Sofisa ou no Nubank, você consegue investir R$ 1 por mês, tá? Com R$ 1 você consegue aplicar lá já e você já vai ter um retorno. Você vai ter um retorno dele corrigido pelo CDI, né? O CDI que geralmente fica um pouco abaixo da taxa Selic, né? Geralmente 10% abaixo, mas ele já te rende um pouco mais que a poupança. Então, se você não consegue investir de forma nenhuma, você fala assim, cara, eu não tenho 400, não tenho 200 e não tenho 800, mas de repente você tem R$ 1, né? Ou você tem R$ 2, você tem 3, você tem R$ 10. O que você vai fazer com R$ 10? Ah, R$ 10 não dá para fazer nada. Então, vou deixar ele na carteira aqui e se surgir alguma coisa aqui, ou se não surgir, ele vai estar aqui comigo. Primeiramente, não deixa dinheiro na carteira se você não tem um fim para ele, se você não vai usar. Porque aqui também já entra naquilo que a gente está falando. É, para mim poupar os 10 mil reais, eu preciso tirar os meus 10 mil reais de algum lugar. De repente você consegue poupar os 10 mil reais. Só que os seus 10 mil reais, ele está indo embora em juros. Você está comprando coisas supérfluas que você não precisa, mas você compra. Né? De repente para satisfazer um desejo, satisfazer uma necessidade. Né? Você de repente presenteia alguém, sem mais, sem menos, por um motivo talvez desconhecido, que você só pensa, ah, não, preciso comprar alguma coisa para alguém, preciso presentear alguém. E aí você acaba comprando, né? E aí, às vezes, sem pensar, quando chega no final do mês, que a gente às vezes não parou para fazer conta, o dinheiro foi embora. E aí você vê que você não tem os 10 mil reais. E aí você fala, nossa, eu ganhei tanto, era para mim ter tanto, mas o dinheiro, ó, evaporou da carteira. Mas ele não evapora assim. Ele só evapora se a gente não controlar. Eu lembro que quando eu comecei a juntar dinheiro, eu e a minha esposa, a gente também passou por um período mais difícil. E ainda me recordo, até a gente precisava juntar dinheiro porque a gente queria fazer uma reforma na nossa casa. Né? Nossa casa era uma casa boa, mas a gente precisava dar uma melhorada nela. E aí a gente precisava de um pouco mais, a gente precisaria
de uns 70 mil reais para fazer uma reforma legal, né? Deixar do jeito que a gente queria. Só que a gente não tinha essa grana. E aí o que a gente começou a fazer? A gente começou a poupar. Porque assim, como a gente ainda não tinha outras fontes de receita que nos possibilitaria aumentar ou chegar mais próximo desse valor que a gente queria para reformar a casa, a gente começou a poupar. E ainda me recordo que uma vez no final, um final de ano, eu lembro que era uma data do dia, era um dia 30 de dezembro. E a gente, antes disso a gente já não saía, a gente já poupava mesmo o que dava, poupava até o que não tinha, né? E antes de, eu me lembro que no dia 30 de dezembro a gente saiu para comer um pastel. E eu lembro que a gente foi comer um pastel, o pastel custava R$ 8 e R$ 8,50. E a gente até podia, se a gente quisesse, a gente podia comprar mais. Só que o nosso sonho, a nossa vontade de juntar aquela grana para arrumar, para fazer a reforma da nossa casa, ele era muito maior. Então a gente decidiu que não, vamos sair, porque a gente também já tinha um tempo que a gente não saía, e vamos comer um pastel. Um pastel só. A gente estava com vontade de comer mais, a gente conseguiria comer um pastel cada um. Só que a gente falou, não, o nosso sonho ele é maior e a gente tem que vencer. Então, agora não é o momento de comer o pastel. A gente vai comer o pastel em outra oportunidade. E tanto é, gente, que eu ia falar para vocês aqui, que funciona. A gente naquela vez, naquele dia 30 de dezembro, a gente conseguiu comer um pastel só, né? Porque a gente precisava poupar. Só que depois do tempo, a gente conseguiu fazer a nossa reforma na nossa casa, ficou até um pouco mais em conta do que a gente tinha previsto, né? E embora a gente não tenha parado de poupar dinheiro, de reservar de reservar nosso dinheiro para a gente ter a nossa independência financeira, mas a gente começou a se dar o luxo a outras liberdades, outras coisas que a gente antes não é que não podia, a gente até poderia fazer, mas a gente decidia não fazer porque a gente tinha um sonho maior, a gente tinha um sonho de alcançar a independência financeira, ter um carro bacana, sabe, poder viajar, poder sair para onde quiser. Então a gente tinha alguns sonhos que eles sobressaíam a simplesmente o fato de sair para comer uma comida legal, de sair para jantar, de sair para tomar um sorvete nos finais de semana, de sair para passear no shopping. A gente foi ao longo do tempo entendendo que esses desejos poderiam ser segurados para que a gente pudesse fazer isso numa outra oportunidade. E tanto é que hoje a gente já consegue desfrutar muito mais desse sacrifício, da gente ter de repente penalizado ali, não ter gastado, né? Ter guardado, ter poupado dinheiro, ter reformado a nossa casa, ter nosso carro, ter nossos veículos, né? Então hoje a gente já tem uma condição muito melhor. Só por conta desse primeiro hábito, que foi o de começar com R$ 1, né? Então, gente, se você gostou dessas dicas, né? Dessas 6 dicas aí, que como eu disse no início, são dicas que todo mundo consegue fazer. Não tem um que não fala assim, ah, eu não consigo. Dica 1, 2, dica 3, dica 4. A dica 6, que é a mais valiosa, é a mais fácil, porque é apenas começar. Apenas comece. Tá? Depois, ao longo isso vai evoluindo. Você começa com R$ 1, depois você vai para 10, você começa a gostar, você vai para 20, vai para 100. Quando pensa que não, você está às vezes poupando R$ 800, está poupando R$ 1.000, né? De forma bem natural, de forma bem gradativa. E outra, você não está tendo uma vida ruim. Você fala assim, nossa, gente, eu tô poupando dinheiro, mas eu estou vivendo uma vida miserável. Pelo contrário, você vai acostumar a viver de uma forma minimalista, que é o quê? É você viver com aquilo que é importante para você, você tem que ter. Aquilo que não é importante, que de repente não vai te agregar valor, aí você não precisa. Então isso aí você pode deixar de lado, tá? Então, se gostou das dicas, dá um like aqui, tá? Se inscreve no canal, ativa a notificação e obrigado, gente. Valeu!